Oi, segundo ano. Hoje a gente vai passar para vocês o vídeo da quarta aula de Sociologia desse ano, tá? De 2025. Aqui vai abranger o conteúdo do módulo 4 da apostila de vocês, que está na página, o início do módulo 4 está na página 19, tá? E o principal assunto de hoje é consumo versus consumismo, ou seja, necessidade versus desejo, certo? Gente, vocês lembram quando a gente falou no módulo passado a respeito da indústria cultural, da estratégia de propaganda e de venda para criar pseudo-necessidades nos indivíduos? Pois é isso que difere grandemente a necessidade real do desejo de consumo, do consumismo exacerbado, do consumismo exagerado. Porque consumo precisa ter. Nós precisamos ter roupas, nós precisamos ter sapato, nós precisamos ter comida, internet, assim, né? Precisamos, né? No nosso meio, a gente se comunica. Para mim é uma ferramenta de trabalho, né, gente? Para mim, pelo menos. E acredito que para muita gente é uma ferramenta de trabalho. Gente, só que assim, a gente precisa ter sapato. 2, no máximo 3, um para passear, 2 para trabalhar, sendo que se um molhar, você deixa aquele molhado, pega outro, enfim. Cada um faz o seu esquema com o sapato. Agora, ter um guarda-roupa, tipo 25 pares de sapato, é jogo duro. A gente precisa ter camisetas ou camisas para trabalhar e para estudar, ótimo. Mas 200 camisetas, 200 camisas, 50 calças, aí já é um absurdo, né? Você precisa ter um carro. Assim, quem consegue ter um carro, ótimo. Para eu poder trabalhar também, eu tenho que ter. Porque não dá para chegar de uma escola na outra com condução. Não, simplesmente não dá, por causa dos horários, tá? Agora, o cara precisa ter uma Ferrari, um Lamborghini, aí já é consumo, né? Consumismo. Ou então, assim, sei lá, tá, gente, eu tô dando exemplos, mas todo tipo de consumo exagerado e sem necessidade, provocado ou por ansiedade ou por baixa autoestima, né? Porque muitos psicólogos alegam que o impulso de compra e o consumo, a compra em si, tem efeitos terapêuticos, tem efeitos calmantes de ansiedade, assim, ansiolíticos. Porém, vamos raciocinar, gente. Você acaba de comprar um negócio que você quis muito e tem sempre esse costume de comprar uma coisa que você vê uma propaganda, vê na internet, ouve no rádio, enfim, vê na televisão. Depois de um tempo, depois de pouco tempo, você vai desejar outra coisa. Então, quer dizer, esse efeito ansiolítico que alguns psicólogos defendem, ele vai até a página 2, né, gente? Porque vai, provável, assim, segundo a teoria científica deles, que eu já não manjo tanto, vai acalmar a tua ansiedade por um tempinho curto, depois ela volta. Porque, veja só, gente, a ansiedade, ela é gerada por um desejo que você não consegue realizar. Tanto de fazer alguma coisa, ou de esperar um prazo, né? A espera de um produto que você comprou pela internet, por exemplo. A ansiedade de chegar em algum lugar. Bem, existem 1000 razões para a ansiedade. Só que a baixa autoestima, gente, a tua imagem, por exemplo, você vive ansioso ou vive triste, bravo com a imagem que você tem de você mesmo. Aí está a autoestima.
Você acha que uma camiseta nova vai melhorar a tua imagem? É de se pensar, né? Ela pode melhorar a tua imagem uma ou duas vezes. Ou na hora que você compra. Na hora que você compra e sai com ela. Beleza, e depois? Você vai ter a camiseta que você queria, a roupa que você queria, o óculos, por exemplo, e a baixa autoestima, a tua imagem, né, a tua autoestima continua baixa. Por quê? Porque se a gente for pensar em termos assim racionais, termos psicológicos, enxergar aquilo que às vezes a gente não quer enxergar, a autoestima da gente está relacionada com o nosso comportamento, com a nossa personalidade, certo? Não com uma roupa, ou com uma roupa que você esteja vestindo, ou um carro que você esteja dirigindo, ou qualquer outro bem material. Gente, então, eu, na minha humilde opinião, eu classifico o excesso de consumo mais como uma patologia, mais como uma perturbação psicológica, entendeu? Que deve ser controlada, deve ser estudada, deve ser trabalhada pelo indivíduo para que ele alcance paz sem ter que comprar uma roupa ou um sapato ou um game cada vez que ele se sente triste, ansioso, sozinho. Ou, por exemplo, às vezes, quer ver quem é consumista para chuchu? Quem fica muito tempo sozinho, quem mora sozinho, vive sozinho, não é casado, não tem relacionamentos, não tem um círculo de amigos que frequenta. Essa pessoa, ela, além de ela não conseguir manter os relacionamentos, porque ela está sempre ansiosa, esperando mais, ela tem um comportamento de consumo abusivo. E, infelizmente, o consumo abusivo dá a sensação temporária de preenchimento dessas necessidades. Da necessidade de socialização, da necessidade de afeto. Percebe? Então, assim, o consumo exacerbado é problema, na minha humilde opinião. É patologia. É um distúrbio psicológico que deve ser tratado como qualquer outro. Certo? Porque consumismo é vício em compras. E a palavra vício pode se aplicar a várias coisas, não só as compras, certo? Então vocês devem estar entendendo muito bem o que eu estou falando. Tudo que é demais é problemático. Se você está na linha da normalidade, ok. Agora, passar dos limites de algum vício pode se tornar complicado, de trazer problemas, enfim. Gente, agora nós vamos analisar o que forma a sociedade de consumo. Primeira coisa, você tem um vazio social, né? Você pretende, com um consumo excessivo, preencher um vazio social, não preencher um vazio teu. Normalmente, você vai comprar e vai usar alguma coisa, vai ter alguma coisa que você não precisava, mas que você quer que as pessoas saibam que você tem. Às vezes, as pessoas que você nem conhece. Percebe? Então, é uma necessidade de preencher uma imagem social, de formar uma característica sua, uma imagem tua para a sociedade diferente daquela que você é realmente. Percebe? E para isso você vai usar roupas caras, roupas de marca, enfim, carros, vai ter jet ski, moto, enfim, N coisas. Tênis, games, enfim. Produtos consumíveis, né? Veja, a propaganda, a sociedade também não coopera com a diminuição dessa necessidade de consumo, muito pelo contrário. A propaganda e a publicidade, gente, elas usam essas táticas de criar, de transformar uma necessidade
de transformar um desejo numa necessidade. Olha, quer ver, gente? Eu vou usar um exemplo que acabou de acontecer comigo. Eu estou aqui gravando essa aula para vocês e, de repente, eu escutei um sinalzinho antes de gravar, né? Estava estudando, preparando a aula. Eu escutei um barulhinho e fui lá ver o que era. Propaganda de uma loja de construção, que eu não vou citar o nome, e um e-mail, né, de propaganda. No título do e-mail estava assim: você precisa economizar, ou não perca a oportunidade de economizar. Peraí, eu preciso economizar? Lógico, preciso economizar, mas não numa loja de construção. Veja, se eu for numa loja de construção, eu vou gastar, não vou economizar. Se eu tivesse precisando de uma lâmpada, de um chuveiro novo, daquela fitinha branca do Teflon, aí é diferente. Mas eu não estou precisando de nada. Aí, essa loja de material de construção grande põe um monte de ofertas no e-mail, veja só, e põe lá ofertas de coisas assim. Eu, por exemplo, tenho 400 alicates. Nossa, um super alicate, não sei das quantas, por um precinho bem camarada. Vai criar em mim um desejo de ter aquele alicate que não é uma necessidade, porque eu já tenho um monte de alicate. Veja. Mas o título do e-mail faz com que a gente abra. Eu não abri, eu percebi, né, tô treinado, já estou acostumado com esse tipo de coisa. Eu não preciso gastar em loja de material de construção. Eu não preciso economizar com material de construção nesse momento, porque eu não preciso de material de construção. Se eu tivesse precisando, lógico, eu ia aproveitar. Talvez a promoção valesse a pena. É isso que eu quero passar para vocês. Que às vezes não, a propaganda e a publicidade de lojas e de bens de consumo, ela usa essa tática. Transformar um desejo, ou, assim, às vezes nem criar uma necessidade. Você nem precisa nem estar pensando naquilo, por exemplo, em ferramentas. Para quê? Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. Se eu precisar de alguma que eu não tenho, eu vou na loja, vou comprar, com certeza. Vou procurar preço, enfim. Aquela coisa que a gente faz hoje em dia, né? Procurar na internet, coisa e tal. Mas, se você não está precisando de nada e você recebe um e-mail desse, aí fala, ah, tá em promoção. Lá na loja X está em promoção. Eu vou lá olhar. Certeza que você vai sair de lá com alguma coisa. É muito certo que você faça isso. Sabe aquela história de volta às aulas, aproveite para comprar o material? Gente, tudo bem. Para a molecada nova, que tem aquela lista de material do Fundamental 1, perfeito, a mãe aproveita as promoções, vai lá, faz a mochilinha, compra o material que a escola pede, coisa e tal. Mas para a gente, o que nós precisamos de uma caneta e um caderno? As apostilas, o material didático de vocês compram no próprio objetivo. Aí, não, eu quero canetinha colorida. Beleza, até aí ótimo. Aí você tem um jogo de canetinha colorida. Vamos supor, 24 cores de canetinha. Mas aí você vê num site ou numa propaganda na televisão que a Compactor lançou um jogo de 48 cores de canetinha. Mais legal que o seu, nem cabe no seu material. Mas aí você vai ter coceira, porque você quer aquele jogo de 48 cores de canetinha. Você precisa? Não. Você já tem um jogo de 24. Mas você vai atrás de um jogo de 48. No teu jogo de 24, olha só, vou entrar mais para o fundo disso aí. No teu jogo de 24 tem 3 cores, 3 tons de amarelo. Canário, ouro e tipo alaranjado, um amarelo mais escuro. Nesse jogo de 36, tem 5 tons de amarelo. Gente, assim, quem gosta, gosta. O gosto também, né? Não posso discutir. Mas você já tem o amarelo claro, que é o amarelo canário. Você vai ter um outro amarelo mais claro, que na hora que você passa a caneta no papel, mal dá para ver. E o outro, que vem lá no fim, depois do amarelo escuro que tinha no teu jogo de 24, é um amarelo que já não é mais amarelo, é laranja. Aí dentro dos laranjas tem uns
umas 5 tonalidades de laranja. Quem é laranja, na verdade? Qual delas é a canetinha hidrográfica laranja? Percebe? Então, na verdade, você não precisava daquele jogo. Se você não tivesse canetinha nenhum, bom, agora eu vou comprar meu jogo de canetinha, porque eu preciso, faço aula de desenho ou coisa e tal, gosto de enfeitar meu caderninho, é uma coisa. Vai lá e compra logo de 48. Mas se você já tem um, e as empresas, a propaganda, a criação de necessidades pela sociedade de consumo, pelas empresas, porque, veja, fazendo as propagandas, a empresa vai vender o produto dela e vai obter lucro e crescimento capitalista. A gente atribui tudo isso a uma sociedade de consumo, tudo isso que eu estou falando para vocês há 15 minutos, em relação a nós, uma sociedade, tal, as nossas necessidades, os nossos desejos transformados em necessidades, ou nenhuma necessidade nossa, a partir de nenhuma necessidade nossa, uma propaganda, ou um e-mail, ou uma propaganda na televisão, ou um pop-up, né, quando a gente está consultando rede social ou fazendo pesquisa para a escola tal, desperta em nós uma necessidade. Eu preciso ter isso aqui. Pensa bem. Gente, quais são as... E aí, a sociedade leva a gente a consumir mais do que precisa, o descarte é maior, ou seja, o descarte de coisas que a gente não usa mais é maior na sociedade. Ou aquele processo de acumulação, né? Que você fica guardando coisa antiga, coisa e tal, e enchendo o seu espaço de cacareco que você comprou, não usa mais, porque você já achou que aquele ficou obsoleto ou velho, comprou outro novo e nem precisava, porque aquele às vezes não, ele serve, sei lá. Eu estou falando algumas... Estou tentando fazer vocês pensarem no consumo excessivo, no consumismo. Gente, uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse processo ele não existiu, ele não foi uma coisa assim que existiu desde sempre, ele não é secular. Ele não é uma coisa atemporal. Não importa o período da história, os homens desejavam, não. Essa história de produzir e vender e gerar lucro, e para isso a empresa fará propaganda do produto dela, ou terá uma equipe de vendas altamente eficiente para vender os produtos dela, surge com a industrialização, certo? Surge com o advento do capitalismo, e principalmente no século XIX, final do século XVIII e século XIX. Lembra na nossa última aula que eu falei a respeito de Horkheimer e Adorno, que são membros da Escola de Frankfurt, que começaram a pesquisar os meios de comunicação em massa e a criação cultural, a venda de um produto. Gente, um filme, por exemplo, é um produto. Eu adoro assistir filme, então se precisar comprar no Netflix, ou alugar, ou ir no cinema para assistir um que ainda não saiu, eu vou. É um gosto meu. Agora, transformar uma falta de necessidade nenhuma, você tem tudo o que você precisa. Criar uma necessidade do nada para você consumir, aí já é um pouquinho complicado, né? O passo é um pouco maior do que fazer propaganda cultural. Só que essa propaganda cultural, como ela visa atingir um mercado que só se preocupa em trabalhar e se divertir, e se distrair, né, no caso, ela acaba vendendo produtos subliminarmente. Certo? Lembra que eu falei a respeito de roupas, de pessoas que estão nas novelas? A gente vai desejar, né? Por quê? Porque na nossa cabeça, se a gente tiver aquela roupa, a gente vai se dar tão bem quanto aquela mulher da novela. Ou aquele cara da novela. Percebe? Só que tudo isso, todo esse processo de venda e de publicidade consumista, criando necessidades na gente, nasceu com a industrialização e com o processo do crescimento do capitalismo. Por quê? O capitalismo precisa se movimentar.
As empresas precisam vender o que produziram para produzir mais, pagar seus funcionários e principalmente gerar lucro. Certo? Gente, essa aula de sociologia foi para jogar algumas provocações para vocês refletirem a respeito. Mas eu aconselho muito que vocês, na página 19 mesmo, se vocês puderem fazer essa gentileza para mim, e para vocês, né? Principalmente para vocês, porque eu já estudei bastante isso, achei esse assunto extremamente interessante. Leiam o item introdução inteiro. Leiam o item introdução inteiro. E aí, escrevam para mim. Façam uma atividade numa folha separada para entregar lá na coordenação, identificando o nome, a classe de vocês, o que vocês entenderam desse primeiro trecho, da introdução do módulo 4, página 19, tá? Falem para mim por que o consumismo, por que o consumo exacerbado pode potencializar o individualismo na sociedade. Escrevam, por favor. Não esqueçam que essas atividades que eu peço, eu vou recolhê-las. Não há certo nem errado nas opiniões que eu peço para que vocês exprimam. Porém, a entrega é obrigatória. A entrega dessas atividades na coordenação, e depois eles vão me passar, isso é obrigatório, porque eu vou considerar o seguinte: o aluno João, por exemplo, eu dei 4 atividades, ele só entregou 2, então o conceito bimestral de filosofia ou de sociologia dele, do João, é 5. Percebe que se eu pedir 4 atividades, cada uma vale 2,5. Se o cara entregou as 4, é 10. Se o cara só entregou uma, é 2,5 de conceito, de nota, né, a nota bimestral de sociologia e filosofia. Gente, é muito simples. Vocês vão ler meia página, né? 3/4 de página, porque a introdução ela só vem até aqui, depois começa o consumo líquido, segundo o Zygmunt Bauman, que aí já é um pouquinho mais complicado. A gente precisaria entrar num outro detalhamento. Gente, escreve o que vocês entenderam disso, comparando o porquê do consumismo influenciar o individualismo, que é uma tendência atual da sociedade. Ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço e bons estudos.